Seja bem-vindo a mais um Café com o Pastor. É uma grande alegria nessas manhãs compartilhar com você esses momentos tão agradáveis. Talvez você vai concordar comigo que um dos maiores presentes de Deus e ao mesmo tempo um grande mistério é a graciosa união entre um homem e uma mulher. É um grande presente porque é quase que inconcebível uma pessoa, independente do gênero, querer atravessar a jornada desta vida levando a mesmo uma vida solo. Talvez o casamento esteja um pouco fora de moda, mas o viver a dois não. As pessoas, apesar de não quererem se casar, elas não querem geralmente viver sozinhas. E ao mesmo tempo que é um presente de Deus, também você há de convir que ao mesmo tempo podemos dizer que é um grande mistério. Há um grande mistério porque, em grande parte, as diferenças entre homens e mulheres são muitas e não é comum, né? Toda pessoa que sabe lidar bem com essas diferenças. Existem diferenças de gênero, características bem peculiares do sexo masculino e do sexo feminino. Existem diferenças de temperamento e também existe uma diferença muito importante, uma diferença de funcionalidade de homem e mulher. A função do homem e da esposa para o cumprimento do grande projeto de Deus, que é a formação da família, onde se forma o indivíduo, onde prepara o ser humano para viver nessa sociedade. E falando dessa grande funcionalidade que vai envolver a relação de marido e esposa, eu quero citar para você a história de um casal muito conhecido das Escrituras. Chegando até a ser enigmático, Isaac e Rebeca. Você deve ter ouvido falar várias vezes desse envolvimento de ambos, da forma com que Abraão mandou com que seu servo fosse até a Mesopotâmia, a casa de seus parentes, a casa de Naor, e de lá trazia uma esposa para o seu filho Isaac. E, de fato, aos 40 anos de idade, a Bíblia relata que Isaac se casa com Rebeca. Depois de 20 anos dessa união, é que nasce os dois filhos do casal, que eram gêmeos, Jacó e Esaú, ou melhor, na ordem de nascimento, Esaú e Jacó. E é nesse momento que nós vamos observar uma das grandes falhas desse casal. Eles tinham um problema com a preferência. A Bíblia é muito clara ao afirmar que os dois irmãos eram completamente diferentes um do outro. Não só fisicamente, porque não eram univitalinos, mas também em característica. Esaú preferia o campo em busca de caças, enquanto Jacó preferia ficar mais próximo da família, cuidando das ovelhas ou pastoreando as ovelhas. E é devido a essas diferenças que nós vamos observar, como eu falei agora há pouco, uma falha crucial cometida por Isaac e Rebeca. Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. E foi num desses momentos que Rebeca ouviu Isaac chamando seu filho mais velho, Esaú, pedindo que preparasse um prato feito com um dos animais, com uma caça
pega pelo próprio Esaú e preparasse conforme ele gostava aquele prato saboroso. Enquanto Esaú sai para caçar o animal. Imediatamente, Rebeca chama Jacó, arquiteta tudo, prepara aquele prato saboroso, ela conhecia muito bem o marido, sabia do que ele gostava. Jacó se passa pelo seu irmão mais velho. O resultado? Ele recebe a bênção da progenitura. E talvez você se pergunte o que é que tem a ver esta bênção? Tem muito. Fala da continuidade da aliança que Deus fez com Abraão. De formar de Abraão uma nação, da qual viria o Messias, o descendente dele prometido ao mundo. E esta bênção passou para Isaac, e agora, com essa estultícia, esperteza, manipulada por Rebeca, passou para Jacó, em vez de passar para Esaú. Eu não quero entrar no mérito de Esaú ter levianamente vendido o direito de filho mais velho por um ensopado de lentilhas. Não quero entrar nesse mérito. Até mesmo porque um erro não justifica o outro. Mas fica claro que de forma manipuladora, Rebeca influenciou no curso dos seus 2 filhos. E é a partir desse momento que eu quero compartilhar com você a continuidade da história dessa família. Em Gênesis capítulo 27, eu quero que você olhe comigo a partir do versículo 41. Depois desse ocorrido em que Esaú foi enganado por Jacó com a ajuda da sua mãe Rebeca. Olha o que diz o trecho das Escrituras. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esqueceu o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por quê? Perderia vocês 2, num só dia. Interessante, não é? Mas, olha o que Rebeca faz para conseguir os seus objetivos. Olha o verso seguinte, verso 46. Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Olha que interessante. Para convencer o seu marido, ela cria uma circunstância, uma situação, para enviar o seu filho para longe, a fim de não ter uma tragédia na sua família. Era com a mulher que Jacó se casaria que Rebeca estava preocupada, de fato? Não. Fica muito claro que não. Mas, mais uma vez aqui, Rebeca interfere a fim de que Isaac, mais uma vez, faça aquilo que ela deseja no seu coração. A Bíblia fala que a mulher é uma grande auxiliadora do marido. Não uma manipuladora. Não. Manipular, não. Auxiliadora. E quando a Bíblia fala em auxiliadora, ela não quer dizer que é menos importante. Não.
é que a liderança foi dada ao homem do lar. A mulher tem a função de ajudá-lo nessa liderança, a fim de construir uma família equilibrada, filhos santos, filhos que honrem a Deus no dia a dia de suas vidas. E quando a Bíblia fala que a mulher é uma auxiliadora, sinceramente, ela é uma auxiliadora muito especial, porque ela tem um poder de direcionar as decisões do seu marido, as decisões do seu cônjuge. Que seja uma direcionadora do seu cônjuge, mas nunca uma manipuladora para fazer com que ele cumpra as suas vontades. Foi isso que Rebeca fez. Bem parecido com o primeiro casal no Éden, né? Bem parecido. É importante que você entenda, você que é mulher, que Deus deu uma nobre função para você. Você tem uma influência extraordinária sobre o seu marido, até mais do que talvez você imagine. Mas não o manipule para alcançar os seus objetivos. E é muito importante também que o homem entenda que Deus o colocou para ser o grande líder da sua família, não para ser manipulado pela sua esposa. Claro que a influência da esposa é extraordinária, é grande, mas preste atenção para uma coisa: você é o responsável pelas decisões. Não deixe ser manipulado. Use a liderança que Deus lhe deu para cumprir a nobre função, fazer com que essa família glorifique a Deus, criando filhos santos, juntando forças, marido e esposa, para servir a Deus na sua obra. Que seja, sim, influenciado pela sua esposa, mas nunca manipulado por ela. Vamos concluir com uma oração, como fazemos de costume. Oremos. Pai, que casais santos que glorifiquem a Ti possam ser encontrados no meio do Teu povo. Que as funções de marido e esposa sejam plenamente desempenhados. Ajude, dê sabedoria, dê autocontrole, para que assim aconteça na vida de cada um dos lares representados por cada uma dessas pessoas que acompanham esse momento. Nós pedimos a Tua orientação e que o Senhor conduza para que assim seja. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu casamento com esse exemplo clássico, Isaac e Rebeca. Espero vê-lo no próximo Café com o Pastor.